Olá, olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma visitante à mesa, tá? Essa visitante, o nome dela é Orquídea, eu a trouxe. Confesso a você que essa visitante, eu posso dizer assim, que eu a adotei, tá? Alguém provavelmente deve ter comprado ou ganhado e não teve paciência. Ela estava, quando eu a encontrei, ela estava totalmente seca, né? E eu confesso que eu entrei em um canal de um rapaz aqui no YouTube, onde ele dá dicas de como cultivar e manter orquídeas. Então, eu confesso que quando eu adotei, eu tenho para mim que não é só animais que nós adotamos e muito menos criança. Nós adotamos também plantas que estão perdidas, sofridinhas, né? Eu a adotei, entrei no canal no YouTube do rapaz que cultiva orquídea, procurei prestar bastante atenção nas dicas dele e eu fui tratando ela e de uma plantinha seca, maltratada, triste, vejam só, hoje, né, ela está sorrindo em flor. É como, para mim, particularmente, ela estivesse agradecendo com este sorriso em flor o cuidado que eu tive para com ela. Então, eu vou deixar aqui, tá? A pontinha dela aqui, enfeitando aqui o meu espaço aqui, tá bom? Eu também confesso a vocês, olha só quando Deus, ele quer agir na vida da pessoa. Confesso a vocês que no meu aniversário, eu orei a Deus que eu queria me dar de presente uma orquídea. Porque para mim, orquídea é joia, orquídea e flor de lótus, para mim, são joias em formato de flor. Eu particularmente penso assim. E eu orei a Deus dizendo que eu queria ganhar, que eu queria me dar de presente um vaso de orquídea. Porém, confesso que ao ir à floricultura e ver o preço, esse preço estava aquém das minhas possibilidades. Confesso, mas vejam só o agir de Deus. Pedindo eu, Deus, orquídea, fui até a floricultura, o valor de uma dessa estava aquém de minhas possibilidades. 2 dias depois do meu aniversário, eu adotei esta orquídea. Vejam vocês o agir de Deus. Eu achei que eu ia comprar de presente e Deus me deu, eu posso dizer assim, uma orquídea que estava machucada, seca, e Deus falou, para mim é como se Deus tivesse me dito, eu vou colocar em suas mãos uma orquídea, eu estou vendo da maneira como eu senti que Deus falou comigo. Vamos ver se você quer mesmo uma orquídea. Eu vou colocar nas suas mãos uma orquídea maltratada, precisando de cuidados. Se você tiver paciência com ela, você vai ver o presente que ela vai te dar futuramente. Tá aqui. Eu tive paciência, eu tive cuidado. Olha, eu vou falar como meu falecido pai. Até o ano que vem, meu aniversário já passou, mas até o ano que vem, eu ainda posso ganhar presentes. Então, eis aqui o meu presente, tá bom? Não precisei gastar e Deus simplesmente me deu. Eu a adotei. Como eu volto a dizer, nós não adotamos só criança e animais, não. Se você vê um vasinho de planta jogado por aí, pega ele.
Adota. Tá? Vai que ele dê esse sorriso para você, tá? Então vamos lá, vou deixar a pontinha dela aqui, sorrindo pra gente, né? Colorindo aqui o meu ambiente. E a mensagem que eu venho trazer hoje, a palavra tem poder. Eu acho que até ateu já deve ter escutado isso, né? Até ateu deve saber disso. Eu acho que eu tenho para mim que até criança, porque tem umas crianças aí que tem né? O amiguinho mexe com ele chega pro amigo, o que foi que você falou? O que foi que você disse? Repete para ver se você for homem. Eu já vi criança chegar para outra e falar assim, repete. Ou seja, mostrando ali que ele era criança, mas ele é criança, mas tem autoridade. Bem, apresentei eu aqui, né, já a introdução da minha, eu vou chamar de minha palavra que venho trazer hoje. Apresentei aqui a minha visitante, mas agora eu quero agradecer a você que passou pelo meu canal, visitou o mesmo, comentou com alguém, assistiu o vídeo até ao final, tá? Confesso a vocês que eu tenho para mim que muitos de vocês devem ter se sentido, eu vou colocar da maneira como eu acho, tá? Vocês devem ter achado suspeito, vocês devem ter achado estranho, vocês devem ter achado, lá vem, né? O fato de eu ter pedido doação. Volto a repetir a vocês, este meu canal, ele é um canal não afiliado a igreja alguma, tá? Eu estou aqui sim fazendo o que diz a Bíblia, levando a você que chegando em meu canal, que passar por ele, que por curiosidade dar uma assistida à maneira como o Espírito Santo fala comigo. Porém, eu não vou me furtar em pedir a você que, se você se sentir tocado, você entre na linha de apresentação de meu canal e você, por gentileza, faça uma doação ao mesmo, a doação que você sentir no seu coração. Eu não vou aqui estipular valores. O valor vai ser o Espírito Santo que vai tocar você. Isso se você acreditar em Deus, porque Deus é um Espírito. E se você acreditar nele, vai ser Deus quem vai tocar em você, tá? Bem, tendo eu feito isso, agradecido e novamente, não vou mentir, pedido a você uma pequena contribuição aqui para o meu canal, eu venho agora trazer a mensagem. E a mensagem, como eu já disse na introdução, é: a palavra tem poder. E a palavra tem tanto poder, mas tanto poder, que Deus, quando foi criar o mundo, ele não pegou uma caneta, ele não pegou, eu vou chamar de uma folha, sentou-se assim, eu acredito, estou falando de Deus. Ele não sentou no ar assim, né? Já viu aqueles desenhos que a pessoa fica sentada de pernas cruzadas no ar? Não, e ficou ali desenhando o mundo. Um arquiteto, quando ele tem um projeto em mãos, hoje tem um computador, mas antigamente, em não havendo computador e nem programas para que este arquiteto pudesse fazer eu vou chamar a sua maquete via computador, o arquiteto, ele ia até o seu cliente, gravava a ideia do seu cliente, chegava em seu escritório, fazia um esboço da ideia do cliente dele, depois ele pegava, fazia uma maquete daquela ideia
e aquela ideia tinha jardim, tinha piscina e etc, e etc. Ele fazia uma maquete. Hoje não. Hoje toda a maquete da ideia do cliente, do arquiteto, é feita via computador. Por aí vocês podem ver como evoluiu. Só que Deus, ao criar o mundo, ele não fez maquete, ele não fez esboço, ele não foi consultar nenhum cliente, ele era o próprio idealizador, ele era o próprio arquiteto do mundo. E a arquitetura de Deus para com o mundo, ela foi, eu vou chamar, materializada na palavra. Por aí vocês podem ver o poder da palavra. Deus não usou varinha do Harry Potter. Não. Deus não usou o narizinho do sítio do Pica-Pau Amarelo e nem uma palavrinha pirlim-pim-pim. Não. Deus não usou a sugestão daquele seriado antiguíssimo, A Feiticeira, torcia assim. Tinha a filhinha dela que chamava Tabata e a mãe dela que estragava tudo porque não gostava do genro, não é verdade? Não. Não tinha nada disso. Não tinha, vamos supor, aquele diretor famosérrimo que fez os dinossauros, que é esqueci lá o nome dele, ajudando lá, assessorando Deus ali na técnica, nas luzes, não teve nada disso. Tudo ocorreu através da palavra. Haja luz. Estou eu aqui gravando na luz que Deus disse através da palavra, da voz dele, que era para acontecer. Se nós formos analisar, em eu refletindo nesta pequena passagem, o poder da palavra, eu confesso a vocês que se nós formos refletir, o mundo, ele nada mais é do que uma profecia de Deus. Ele profetizou. Eu posso dizer que Deus profetizou, haja luz, houve luz. Haja mares, houve mares. Haja montanha, ele falou, tá muito quente isso aqui. Vou criar um sistema onde de um lado vai nevar, do outro vai fazer calor. Quando um lugar tiver calor, o outro vai ser inverno. Quando um lugar tiver chovendo, o outro vai tá sol. Vejam o poder de Deus. Nós estamos, o Brasil, por exemplo. O Brasil, eu já ouvi até mesmo estrangeiros dizerem que acha maravilhoso o Brasil porque já teve estrangeiro que disse que o Brasil é maravilhoso. Uma hora chove, outra hora faz calor, outra hora faz frio. Eu amo o Brasil. Em contrapartida, eu já ouvi brasileiros maldizer o próprio país. Poder da palavra. Enquanto um abençoa, o outro amaldiçoa. Vejam só vamos dizer, a ironia. E a ironia é tão grande, que quando, por exemplo, um país está, eu vou colocar assim, em guerra, em aflição e etc., o primeiro lugar que as pessoas desse país que estão em guerra e etc., pensam em se refugiar é no Brasil.
Eu já ouvi, alguém já ouviu aquela frase que Deus é brasileiro? Então, eu também acho que é, tá? Eu também acho. Porque não é possível. Tantos estrangeiros, o mundo é enorme e quando alguém quer se refugiar, o primeiro país que vem na mente deles é o Brasil. E aí o mundo foi feito através da palavra. Confesso a vocês que eu apresentei aqui a minha amiga Orquídea. E quando eu a peguei toda triste, toda seca, toda acabada, não vou mentir para vocês. Eu confesso que eu já assisti vídeos em que criadores de equinos colocavam músicas instrumentais para eles ouvirem quando eles estavam doentes. E eu peguei essa minha amiga doente. Eu confesso que quando eu estava tratando dela, vou chamar assim, eu colocava para ela ouvir o Salmo 91, eu colocava música gospel instrumental para ela ouvir. Na hora que eu ia regar a água dela, eu pensei assim comigo, gente, se quando eu vou dar o remédio para minha mãe, eu oro sobre o remédio, por que quando eu vou regar uma orquídea que está ferida, machucada, eu não posso orar também sobre a água que eu vou dar para ela? Dá para fazer isso, não dá? E eis aqui, eu vou colocar assim, mais uma vez, o poder da palavra. Quando eu estava tratando dela, quem eu devia ter mostrado ela para vocês. Porque se eu tivesse mostrado, provavelmente vocês iam falar assim, sério? Sim. Aí vocês iam dizer, é ela? É ela. Então, eu devia ter mostrado, eu cometi esse erro. Mas, eu devia ter mostrado. Porque quando eu a peguei tão triste, eu fui acompanhando o desenvolvimento dela. E o desenvolvimento dela foi tanto que as folhas estavam... No quarto dia, as folhas já levantaram. Eu confesso a vocês que eu coloquei o Salmo 91 à noite para ela ouvir. No outro dia, ela já estava com a flor levantada, já estava com as folhas dela levantadas. E aí eu fui aprendendo detalhes lá com este cultivador de orquídeas. Aliás, ele é um grande cultivador, porque ele tem até, se não me engano, em cidades, por exemplo, de Jundiaí, do interior de São Paulo, ele tem, vamos supor, eu vou colocar assim, um orquidário onde ele comercializa, tá? Então, aí eis aqui. O poder da palavra. Aí vocês podem pensar assim, uma planta, sim? Uma planta. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se vocês forem refletir, analisar, meditar, uma planta, ela respira. Essa planta aqui jamais daria flor se ela estivesse sem oxigênio, o oxigênio próprio dela. Então, para mim, se o Salmo diz, todo ser que respira, a orquídea é um ser da área da natureza. É um ser. E o jeito dela respirar, o jeito dela sorrir, para mim, é florindo. Então, se todo ser que respira louve ao Senhor, eu tenho para mim uma música instrumental gospel
eu vou colocar assim, recuperação de uma orquídea enferma, eu colocar o Salmo 91 para esta mesma orquídea, eu tenho para mim que eu não estou fazendo besteira. Tem gente que, por exemplo, fala, abrace uma árvore, ande eu vou colocar assim, ande na terra, ande no barro. Tem gente que pede isso. Aquelas pessoas naturalistas, né? Então, eu aqui abracei a ideia de recuperar uma orquídea. E eu venho dizer que a palavra tem poder. E eu recomendo a você, se porventura da sua boca sai muita palavra chula, comece a se policiar. Dê poder a palavras de vida em seus lábios. Dê poder a palavras vivas e de vidas, dê poder a palavras vivas e de vida no seu vocabulário, no seu dia a dia, na sua vida. Porque eu tenho para mim que se a palavra tem poder e nós fazemos bom uso desta mesma palavra, aí entra aquele versículo, uma vez que eu li aqui uma passagem, que Deus levou, eu vou colocar da maneira como eu em refletindo me veio, que é o seguinte, eu em refletindo nessa passagem, aquela passagem que Deus, para mim, em sonho, levou o homem até um vale de ossos secos. Eu em refletindo nesse vale de ossos secos, para mim, Deus levou este homem a um cemitério. E levando este homem em sonho, eu em refletindo nesta passagem, Deus disse a este homem, o que você vê, filho do homem? Ele ficou assustado com o que ele estava vendo, porque ele só estava vendo ossos. E aí, Deus disse para ele, o que você quer ver? Profetiza, filho do homem. Vou voltar aqui com a minha orquídea quando eu a vi num vale de ossos secos. Eu profetizei. Você vai sorrir, você vai ficar linda, você vai ficar bonita, porque eu quero ver que cor que são as suas flores. Se são brancas, se são amarelas, se são roxas inteiras ou rajadas. Eu profetizei. Muitas vezes eu estava regando e cantando. Confesso que outro dia minha mãe chegou para mim, porque eu fui comprar canela, porque esse cultivador de canela, esse cultivador de orquídea, diz no vídeo dele que canela, chá de canela, faz com que a orquídea desabroche em flor. Então, o que uma pessoa que escuta um vídeo desse vai fazer? Eu confesso que eu comprei muita canela. Porém, a minha mãe me disse, essa semana, que chegou aos ouvidos dela que a pessoa no local onde eu comprei canela achava que eu comprava tanta canela para fazer trabalhos de feitiço. Agora eu vou falar uma coisa que provavelmente vai chocar. Vocês concordam comigo que uma pessoa
que pega uma orquídea e esta orquídea está seca, praticamente morta. E ela pega essa orquídea, ela começa a regar essa orquídea com chá de canela, fazendo orações. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor a hora que essa orquídea vira sorrir em flor para mim, Senhor. Senhor, eu pedi ao Senhor um presente, eu pedi ao Senhor uma orquídea, eu fui comprar a orquídea, achei ela cara, o Senhor permitiu que esta orquídea seca chegasse às minhas mãos, nada é por um acaso, Senhor, então eu te dou graças e glórias desde já pela hora em que o Senhor fará com que eu saiba a cor que é a flor dessa orquídea que o Senhor trouxe até mim. Eu agradeço desde já o momento em que o Senhor fará que o presente que eu pedi ao Senhor que eu iria me dar, e o Senhor me deu de graça, sorria em beleza e embelezando o meu espaço. Agora eu vou falar uma coisa que vai chocar aqueles que, por exemplo, gostam e amam uma polêmica. Vocês concordam que Deus é pura magia, é pura energia? Vocês concordam? E se Deus diz que eu sou, a palavra de Deus diz, né? A palavra tem poder. E se Deus agora vão me ofender. Agora vão achar que, nossa, tem certeza que essa moça é cristã evangélica? Se nós formos analisar, simplificando Deus, se Deus é energia pura, se Deus diz haja luz e houve luz, se Deus diz que Ele é o grande eu sou e não há impossível para Ele, vocês vão de concordar comigo que Deus é pura magia. Magia da fé, magia da criação, magnetismo, energia, amor, tudo que pode se dizer de força e poder existente em um ser. Magia essa tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele garante que todo aquele que nele crer não terminou de pedir e já aconteceu. Apresento a vocês o seguinte versículo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: venham, comam e de graça. Venham e compram e tenham de graça. Tem esse versículo aqui. Pois eu pedi a Deus que eu queria me presentear com orquídea. Só que ele falou: não, minha filha, eu vou ver assim. Não, minha filha, para você vai chegar na sua mão uma orquídea belíssima, de graça. Você vai adotar ela e, se você tiver paciência, vai chegar um momento que você vai ver o seu presente. E eis aqui. O poder da palavra também ajudou. Porque eu conversava com ela. Ah, você conversa com plantas? Converso. Meu pai, quando trabalhava em roça, em fazenda, os animais estavam doentes, meu pai chegava para o animal e falava assim para ele: você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Você vai se levantar, tá bom? Ele dava nome para as vacas dele,
dele não, lá do local que ele trabalhava. O alfabeto inteirinho. Me lembro da Isabel, me lembro da Camila, nomes de vacas, de bezerrinho, tinha Pedro, Joaquim, Tchãozinho. Você vai ficar bem, Tchãozinho. Você vai ficar bem, Joaquim. E eles ficavam mesmo. Poder da palavra. Lembro certa vez que a dona do local onde meu pai trabalhou queria que um animal fosse sacrificado. E este animal pegou e lambeu a mão de meu pai. Meu pai falou, não vou fazer isso não. Que outra pessoa faça, eu não vou fazer. E ele começou a cuidar deste animal. Pois eu digo a vocês que este animal, de quase morto, meu pai foi lá, pegou ervas, fez aquelas maceração lá, colocou no lugar que o animal, né, tava com o que se é denominado, os animais que eles intitulam de bicheira, e meu pai colocou ali as ervas. Em pouco tempo esse animal se levantou, saudável. E eu tenho para mim que o jeito que a natureza encontrou de agradecer ao meu pai por não ter sacrificado aquele animal foi fazer aquele animal seguir meu pai para onde ele ia. Sabe, melhor amigo? Todo mundo acha que é cachorro, né? Não. Não. A natureza é grata. A natureza é grata. O jeito da natureza agradecer. Você quer ser agradecido pela natureza? É só tratar bem. Não é só o ser humano que agradece quando é bem tratado, não. A natureza também. Para bom entendedor, um sorriso de uma orquídea que estava morta, basta, não basta? Então, se uma orquídea quase morta te dá esse sorriso, e um ser humano, então, se você trata bem? Se você usa bem as palavras no lidar com ele? E eu volto a repetir. Deus, quando criou o mundo, ele não usou caneta, ele não usou papel, ele não usou tinta, ele não usou pincel, ele não usou areia, ele não usou cimento. Ele simplesmente disse, haja. Eu quero ver montanhas, eu quero ver árvores, eu quero ver animais de todo tipo de espécie. E a coisa é tão forte, tão forte, tão forte, que como eu já disse aqui em um outro vídeo, o mundo foi se atualizando e a criação de Deus se atualizando junto. O homem se atualizou, né? Muitos aqui falam se eu errar, por favor, me perdoe, Neandertais, né? Os homens das cavernas. Aí tem aquele desenho, eu particularmente amo aquele desenho, o homem da caverna brigou com a moça, e aí não é ele que tá arrastando ela pelos cabelos, não, é ela que tá arrastando ele pelos pés, entendeu? Ela botou o tabaco aqui no ombro e ela tá arrastando ele para casa. Naquela época não tinha cachaça. Então eu acho que o homem, com certeza, para a mulher estar arrastando ele devia ter se acabado lá e comendo alguma coisa que não caiu bem ali. Mas eu gosto daquele desenhinho, quando a mulher tá arrastando o homem pelo pé. Eu gosto.
Ué, não tem o homem das cavernas? Se há de convir que tinha a mulher das cavernas também. Eu tô errado? Não, né? Então, porque até então Deus criou Adão e Eva. Então, homem das cavernas, mulher das cavernas. E se o homem era das cavernas, a mulher, todo mundo costuma dizer. Outro dia eu li uma frase de Facebook que dizia assim: mulher, quando fala tá bom, é porque não tá nada bom. Bom, gente, mas eu volto a repetir. A minha mensagem hoje foi sobre o poder da palavra. Eu apresentei aqui o poder de uma palavra, o poder de uma boa colocação. Olha que beleza do poder da palavra. Quando eu a adotei, eu tenho para mim que se eu não tivesse tido paciência, eu teria jogado no lixo. Mas é o poder da palavra. Todo dia você vai ficar linda, você vai ficar bonita. Peço desculpa a vocês porque eu estou gravando durante o dia e estão construindo algo ali na rua de baixo e aí fecharam lá a rua e o único jeito dos caminhões de, acredito, de tijolos e etc. passar é por aqui. Então, por aí vocês, né? Mas não se atenham aos sons externos, se atenham à mensagem. Bom, diante dessa, eu volto a repetir que você, em seu dia a dia, você para com o entorno, saiba fazer bom uso das suas colocações. Porque se a palavra tem poder, em nós sabendo, em nós vindo a saber fazer bom uso deste poder que a palavra tem, eu tenho para mim que nós só temos a ganhar, sabendo fazer bom uso do nosso vocabulário e etc, e etc. Então, após esta, eu deixo aqui para você os meus sinceros agradecimentos, a você que permaneceu, a você que deu o seu like, a você que assistiu ao vídeo até o fim. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.